A igreja que está sendo relacionada nos textos é essa igreja povo, é essa igreja que está em comunhão. Então, o apóstolo Paulo fala em Efésios que a igreja é um edifício espiritual. É um prédio, mas é um prédio espiritual, é um edifício espiritual, que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, ou seja, os ensinamentos que foram passados lá do princípio, daquilo que eles viveram, daquilo que eles passaram, daquilo que eles entenderam, e através do ensinamento da palavra, né, e tendo Cristo como pedra angular, que é assim que o apóstolo Paulo fala. A pedra angular é uma pedra que é chamada pedra de esquina. Nós não temos aqui, mas na Europa ainda tem muita construção que tem essa pedra angular, porque ela vem lá de trás de muito tempo, de um tempo que as coisas não mudaram muito. Então, a pedra angular era uma pedra que fazia um ângulo de 90 graus. Ela fica no canto da parede. Vai ter a parede, então essa pedra é a pedra que dá a base. Jesus é essa pedra que nos coloca no rumo certo. Ela é a pedra angular. Então, a gente, para ser igreja, a gente tem que ter como base os ensinamentos, tem que ter como base a aprendizado daquilo que os apóstolos trouxeram, mas tendo como base de sustentação a Jesus como essa pedra angular. E aí ele diz de que Jesus Cristo é a pedra principal, e a gente já viu, Jesus é o fundamento da igreja, Jesus é o fundamento, é por isso que todas as vezes que a gente vai falar de alguma coisa, agora há pouco eu já falei sobre igreja, a gente tem que estar fundamentado na palavra, não é o que eu digo, é o que a palavra diz. A palavra vai ser sempre superior a qualquer coisa, a doutrina não pode estar acima, a minha ideia não pode estar acima, sua ideia não pode estar acima, o nosso achismo, ele não está acima da palavra. Então, nós como igrejas temos que ser um edifício bem ajustado, ou seja, nós temos que estar ajustados entre um e outro, com as nossas divergências, com as nossas dificuldades, mas precisamos estar ajustados. Porque diz que o edifício bem ajustado, ele cresce para o templo santo do Senhor. Então, só existe crescimento em nós se a gente estiver ajustado. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós se nós estamos ajustados, estamos edificados. A segunda forma como a igreja é tratada no Novo Testamento é como casa. Hebreus, capítulo 3, versículo 6, que traz essa noção de que a casa ela representa essa comunhão dos salvos, onde Jesus é o centro. Então, Jesus é o centro e nós somos casa, como o escritor de Hebreus ele fala. E esse lugar de casa, ele tem que demonstrar um pertencimento à família de Deus. É preciso ter em nós o sentido de pertencimento à casa. Muito mais do que a igreja. Muito mais do que a igreja no sentido de local físico. Nós vamos ver, eu acho que eu sempre falo sobre isso, que quando nós somos livres para não vir, quando nós somos livres para não participar, precisa existir em nós o desejo de estar e de participar. Você precisa ser livre para escolher fazer ou não fazer. Mas se você realmente for livre e tiver a presença do Espírito em você, você quer participar. Se você é livre para vir ou não para o culto, mas se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você não troca o culto pelo jogo de futebol. Você não troca. Não por obrigação. Se você vem para o culto por obrigação, se você vai, aqui ou em qualquer local, se você não sente o prazer de, ao cair da tarde do domingo, vir para a igreja, alguma coisa está errada. Se não for em você, é na igreja. Se for na igreja, procure um lugar que não esteja errado. E se for em você, procure Cristo para se consertar. Mas uma das duas coisas tem que acontecer. Porque nós também temos que entender que a igreja pode estar errada. A igreja pode estar errada como instituição, como administração. E se não existe prazer em você, um dos dois está errado. Agora, é muito importante a gente avaliar se não somos nós que estamos errados realmente. Se não falta em nós alguma coisa. Porque se faltar em nós, aí nós é que temos que compreender que onde nós formos, vai sempre faltar alguma coisa. Vai sempre faltar prazer. Vai sempre faltar prazer. Vai sempre faltar prazer. E é quase impossível que falte prazer em todos os locais onde nós vamos.
E aí alguma coisa precisa ser feita, e precisa ser feito urgente. Porque esse sentido de pertencimento tem que existir. Tem que existir prazer. Se não existir prazer em você ir para o culto, em você participar das coisas, alguma coisa está muito, muito errada. Alguma coisa não está no lugar. E assim, eu como pastor dessa igreja, eu não me coloco na condição de achar que é você que está errado, não. Pode ser essa igreja que esteja errada. E se for nela que faltar Jesus, se for nela que falta a verdade, se for nela que falta o Espírito Santo de Deus, procura um local onde ele esteja. Porque senão você vai morrer no local que você não deve estar. Então, Hebreus 3,6 diz assim: mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, o escritor de Hebreus diz que Cristo, ele como Filho, ele sobre a sua própria casa, e aí essa casa somos nós, né? A casa somos cada um de nós, não é a igreja, não é o local físico, a casa sou eu, a casa é você, nós somos casa de Jesus. E agora, se é uma condicionante, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória. Precisa ter perseverança. Então é preciso, a gente só vai ser casa de Deus se a gente se manter firme, se a gente conservar, se a gente manter a fé, tiver firme em busca da glória. Porque se não tiver glória em nós não somos casa. Jesus, o Espírito Santo não vai habitar em nós se não existe glória em nós. Se nós estivermos vazios, nós não temos glória para que sejamos casa do Senhor. É a mesma coisa do prédio. Se o prédio não tiver a presença de Deus, é um local vazio. Não faz diferença se aqui tem um culto ou se aqui tem uma festa, se não existir o Espírito Santo de Deus. É só um local. É só um local como qualquer outro. Se nós não formos igreja, esse lugar vira um prédio, esse lugar vira uma instituição que não tem a presença de Deus. Que tem um monte de gente que diz que é crente, que vem para o culto, que participa das coisas, mas que não tem a presença de Deus. Se a gente não for igreja. Se ao invés de ver o irmão caído, a gente não levantar, pisar por cima, nós não somos igreja. Se ao invés de ver os problemas do irmão e a gente não tiver misericórdia de ajudar esse irmão para que a gente possa ser uma casa só, nós não somos igreja. Nós somos apenas uma instituição, onde todos estão querendo ser alguma coisa especial e não estão nem aí para os outros. E não estão preocupados com a vida espiritual dos outros, que não estão preocupados em nada para que os outros possam fazer parte do corpo. 1 Coríntios 3,9 diz: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, cooperadores de Deus, ou seja, a obra não é nossa, a obra é de Deus, a igreja é de Deus, tudo é de Deus, nada é nosso. E se não é nosso, nós não temos poder sobre isso. Em compensação, nós devemos ter responsabilidade sobre isso, porque nós somos o povo separado, chamado para fazer essa obra. Para ser igreja, quem lembra do começo da aula? Ser igreja é ser calor, eclesia, é ser mandado para fora. Nós somos igreja quando nós somos um corpo, mas para ser igreja a gente tem que estar disposto a ser mandado para fora. A gente tem que estar disposto a olhar para o sofrimento do vizinho e dar uma palavra, e convidar, e ver uma forma, e orar. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Não ser só povo. Ser igreja é participar, é compreender que tem uma obra que não é nossa e que é de Deus, mas nós fomos chamados para fazer parte dessa obra. E naquilo que fomos chamados, temos que fazer da melhor forma possível. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, uma lavoura, uma plantação, ela vai crescer, ela é plantada para crescer. Se nós somos lavoura, é sinal que Deus plantou em nós algo que precisa crescer. Nós, como igreja, precisamos crescer. E quando eu falo como igreja, não é como instituição. É como pessoa. Cada um de nós precisa crescer. Nós não podemos nos contentar em sermos sementes que não brotam. Em sermos semente que não cresce. Em sermos semente que não dá fruto. E quando eu falo em dar fruto, não estou falando em cobrança, em números, em evangelizar, em trazer 10 pessoas. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Estou falando em crescimento. Cada um de nós crescer. Essa árvore, essa semente plantada virar uma árvore e a gente poder dar sombra para as pessoas. Estou falando disso. A gente não pode se contentar. Então, a lavoura é um local de crescimento. E nós somos lavoura. Nós somos chamados a crescer. São características da igreja
Eu vou tentar ser mais breve agora para a gente poder terminar no horário. Característica da igreja é a pregação do evangelho. A igreja precisa pregar evangelho, precisa pregar palavra. Só a igreja se pregar palavra. Se não for palavra, se for as coisas dos homens, se for o meu desejo, as minhas vontades, não é igreja. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra. Por quê? Lá nos nossos GRs, quase todo mundo prega. Todo mundo leva uma mensagem. Todo mundo leva ali uma mensagem e tal. Se você não conhece a palavra, você corre o sério risco de muitas vezes falar coisas que não são palavra. Que são apenas sentimentos, que são apenas pensamentos, que são reprodução de coisas que as pessoas falaram, que muitas vezes você nem conferiu se aquilo era verdade. Aí, de repente, você está negando a palavra. Porque alguém fala de algo que está na palavra e você não conhece, e você diz que não é assim, que não é desse jeito, que você acha isso, que você acha aquilo, coisa que não está na palavra. Característica da igreja, tem que existir comunhão e amor. Não sou eu que estou falando, é o apóstolo João, no capítulo 13, do verso 34 e 35. Que a igreja que vive segundo o princípio demonstra ao mundo o caráter de Cristo. A igreja, ela só demonstra se ela demonstrar amor. Se não existir amor entre os membros da igreja, não existe Deus nesse negócio. Aqui, João está falando no Evangelho, mas nas cartas ele fala sobre isso. Como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amar o meu irmão que está próximo e que eu vejo? É muito claro, apóstolo Paulo, com relação a isso. É preciso existir amor entre nós. Se não existir amor entre nós, nós não somos igreja, nós somos instituição, amém? Somos apenas instituição. Se não existir amor entre nós. Eu não estou falando de estar na casa um do outro, eu não estou falando de o tempo todo estar junto um do outro, eu não estou falando desse tipo de... Não, estou falando de amor. Amar um ao outro não é estar junto o tempo todo. É sentir a dor do outro, é olhar para o outro com misericórdia, é ajudar no que pode ajudar. Isso é amar um ao outro. Não necessariamente é estar dentro de casa, porque às vezes a gente está dentro da casa um do outro, mas quando está dentro da casa do outro, come da comida um do outro, quando sai de perto um do outro, fala mal um do outro. Isso não é amor. Isso é estar junto, é estar perto. Amor é amar, mesmo estando distante. O verdadeiro amor não tem espaço, o verdadeiro amor não tem distância, o verdadeiro amor não tem dia. O verdadeiro amor é amor. E se ama independente de estar próximo, se ama independente de estar sentado ao lado, se ama independente de estar na mesma mesa, se ama compreendendo, sentindo as dores, buscando, querendo, vendo o que está acontecendo, se ama fazendo isso. Então muitas vezes a gente não está, porque nós temos que compreender que amor é diferente de estar próximo, é diferente de convívio. Entende isso? Então, amar é diferente desse estar junto, estar perto. Não, amar é estar para as necessidades, é compreender, é participar um do outro ali naquilo que é necessário. Isso é amar. É entender as dores. Então, a comunhão do amor precisa estar em nós para que a gente possa ser igreja. Senão nós não somos igreja. Se a gente não conseguir ver isso, a gente não é igreja.